Os Estados Unidos, eles precisam rolar 9 trilhões de dólares em dívida no próximo ano. Eu quero falar aqui o que isso significa. Será que isso é um grande problema? E o que isso significa para você que atua nos mercados? É isso que eu vou buscar falar nesse vídeo aqui. Eu quero falar hoje principalmente sobre a dívida americana e como que o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, vai buscar resolver esse problema de curto prazo que os Estados Unidos vai passar agora em 2026. E a primeira coisa que eu quero falar é a diferença entre duas palavras que elas são muito parecidas, mas mudam muito, que é a dívida e o déficit. O déficit é como se fosse o rombo do governo. É quando o governo gasta mais do que arrecada naquele período de tempo. A dívida é o acúmulo desses rombos ao longo do tempo. Então a gente soma também os juros e toda a engenharia de refinanciamento que o Tesouro acaba fazendo. E aqui já começa um ponto central. Os Estados Unidos, eles não são uma família nem uma empresa. Eles emitem a moeda que o mundo usa como referência. Então o problema não é ter uma dívida. O problema é a velocidade que essa dívida cresce. O custo para carregar essa dívida. Ou seja, os juros pagos e também quem vai refinanciar essa dívida quando a vigente vencer. Agora eu vou buscar mostrar passo a passo como isso funciona na prática. Então todo ano o governo americano ele arrecada impostos e todo ano ele tem gastos obrigatórios e gastos discricionários para fazer. Os obrigatórios são aqueles gigantes, não são programas sociais, previdência, saúde e o que o governo já se comprometeu a pagar. Os gastos discricionários são defesa, infraestrutura, ou seja, várias despesas que o Congresso precisa necessariamente aprovar. Geralmente o que acontece é que a conta não fecha. E quando isso acontece, o Tesouro precisa emitir títulos para que esse dinheiro entre no caixa do governo. E aqui entra o primeiro mecanismo que você precisa visualizar. O Tesouro americano, ele não para de emitir boletos com datas diferentes, mas ele acaba antecipando esses boletos. Vamos tentar visualizar dessa forma. Então ele tem emissão de boletos de curto prazo, de médio e de longo prazo. Esses boletos são o que eles chamam de treasuries, ou aqui no Brasil são conhecidos como títulos do Tesouro Direto. Os investidores, eles compram esses títulos emprestando dinheiro assim para o governo e em troca eles recebem juros por esse empréstimo. É como se os investidores fizessem essa antecipação. Só que aí começam os problemas, porque uma hora esses títulos vencem. Não é uma dívida eterna, né? Todo dia, toda semana, todo mês tem títulos vencendo. E quando vence, o governo não pega um caminhão de dinheiro guardado num cofre e paga para os investidores. Ele não tem dinheiro. E ele sem dinheiro para pagar acaba sendo obrigado a rolar essa dívida. Ou seja, ele paga o título velho emitindo um título novo. Até aí acredito que todo mundo entende como que funciona essa dinâmica. Mas tem 3 fatores que alinhados acabam dificultando essas rolagens. O primeiro é que se cada vez mais o governo tem déficits maiores, essa bola de neve vai se tornando insustentável até um ponto que não tem mais retorno. Hoje o governo americano arrecada aproximadamente 5 trilhões de dólares em impostos por ano e gasta aproximadamente 7 trilhões. A gente pode juntar isso também a alguns juros que estão cada vez mais altos. Eles acabam encarecendo cada vez mais as rolagens desses boletos. E muita dívida vencendo perto, as rolagens também passam a ser um ponto mais sensível no sistema. Então, se juntar tudo isso, o governo gastando mais, os juros e as dívidas vencendo num prazo muito curto, esses 3 pontos, eles se juntaram agora nos primeiros meses de 2026. Então, como eu falei no início do vídeo, em 2026 o Tesouro americano vai precisar rolar cerca de 9 trilhões de dólares em dívidas, de um total de cerca de 38 trilhões. Então, aproximadamente 25% da dívida total americana vai vencer ano que vem. Quando o governo capta esse recurso, ele pode captar para pagar esse empréstimo em prazos extremamente curtos, como 4 semanas, ou muito longos, como 30 anos. Essas emissões em vários prazos distintos são feitas de forma que o governo ele consiga capturar as melhores taxas possíveis em épocas diferentes. E toda essa dívida com prazos mistos, eles formam o duration da dívida, que nada mais é a duração média do tempo que ela precisa ser paga. Agora, olhando um ponto importante, como que estão as taxas de juros americanas hoje?
Se a gente fala em T-bills, que são títulos com vencimento de até um ano, as taxas estão na casa de 3,5% ao ano. Se a gente olhar títulos com vencimento médio, que são os T-notes, que vencem de 2 a 10 anos, a gente está falando de uma taxa média de 3,8 a 4,1. Já na ponta longa da curva, os famosos T-bonds, que são os juros de 20 e 30 anos, a gente está falando de juros na casa de 4,8%. Tá ok, então. Então vamos pensar. Ano que vem tem 9 trilhões de rolagens para acontecer e provavelmente vão ter mais 2 trilhões de déficit que o governo gasta mais do que ele deveria. Para rolar e refinanciar essa dívida, o que mais valeria a pena para eles? Alongar essa dívida em títulos curtos ou longos? Então vamos lá. Sabendo que as taxas dos longos estão cerca de 1,3% mais caras que as dos curtos, com certeza, por esse ponto de vista, vale mais a pena rolar no curto prazo. Talvez você olhe esses números e pense que o governo americano não conseguiria refinanciar esses 11 trilhões esperados para o ano que vem. Mas primeiro, que a maior parte desses títulos que vão vencer vão voltar em formato de novos títulos. Ou seja, uma pessoa emprestou para o governo americano, mas nesse momento ela não quer usar o dinheiro para outra coisa. Então ela vai receber esse dinheiro e vai emprestar novamente para o governo. E falando um pouco sobre títulos curtos, quem vê muitos meus vídeos, né, principalmente os vídeos mais densos, que eu falo sobre o sistema euro-dólar, sabe que existe uma demanda quase infinita por esses títulos curtos. Para o sistema mundial girar nesse momento, há uma necessidade muito grande por esses T-bills, porque eles servem para garantir o mercado de Ripple. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse mercado, mas são empréstimos com vencimento geralmente de um dia que os bancos fazem entre si, principalmente no mercado fora dos Estados Unidos, usando os eurodólares. Outra demanda que está se intensificando de forma gigantesca para os T-bills são as stablecoins, que são moedas estáveis que foram legalizadas pelos Estados Unidos esse ano de 2025. Toda emissão de stablecoins obriga que a empresa emissora adquira T-bills como lastro de garantia. Bom, enfim, o que a gente precisa entender é que se o governo americano decidir rolar toda essa dívida em curto prazo, existe uma demanda represada por esses títulos, então não seria nenhum problema fazer essa rolagem. Se você somar ainda o fato do Fed ter anunciado compras de T-bills para o próximo ano, você vê que o problema não é a de demanda por eles. Além do fato de que quando as pessoas têm medo de que alguma coisa aconteça com a economia, elas não compram juros longos, elas compram T-bills, ou seja, títulos curtos, títulos que eles podem ter liquidez quase que imediata caso queiram, e caso precisem daquele dinheiro. Então, dado todo esse contexto, não se preocupe que o governo americano vai dar um calote. Essa narrativa é feita por quem geralmente não entende a fundo como funciona a dinâmica da dívida americana. Outro medo que as pessoas estão tendo nesse momento é o custo dos juros da dívida americana. Porque se a gente for analisar em 2020, a curva de juros americana estava muito próxima de zero. E o governo americano, né, o Tesouro americano, pegou grandes quantias de dinheiro a essa taxa. Então, se eles forem enrolar essa dívida agora, provavelmente os juros vão ser muito maiores, né? Vamos, então, avaliar qual que é a taxa média de juros atualmente do governo americano. Assim a gente consegue ter um panorama geral de toda a dívida. A gente está no meio de dezembro agora e a taxa média de juros americana é 3,38. Até eu anotei aqui. Vamos ver agora por vencimento. Os T-bills têm uma taxa média de 3,98. Os T-notes 3,13 e os T-bonds 3,34. Pensando agora nas duas pontas, os títulos longos que vencem em 2026, em média eles estão custando 3,34. Para o governo, se eles forem rolar isso para novos títulos de 20 ou 30 anos, eles vão estar pagando quase 1,5% a mais de juros nos mesmos papéis. Então, eu não acho que é isso que o Tesouro vai fazer. Eu não acho que eles vão aceitar pagar tão mais caro para rolar. Então, o foco, na minha visão, vai ser um pouco mais curto prazo. Então, vamos olhar agora um pouco mais desse curto prazo, pensando em T-notes, que vão de 2 a 10 anos. Ainda tem uma diferença de rolagem, que hoje são 3,13% os vigentes e os que forem emitidos agora vão sair na casa dos 4%. Então, a gente teria algo próximo a 0,8% a 1% a mais de juros
para rolagem no mesmo padrão. Olhando agora por essa perspectiva, nem os títulos muito longos, nem os médios estão valendo a pena para rolagem. Mas os curtos é justamente ao contrário. Hoje em dia, se for rolar esses títulos curtos, eles estão mais baratos para rolar hoje do que estavam há algum tempo atrás. Eles são 0,5% mais baratos se for feito rolagens de títulos até um ano de vencimento. E na prática, já é isso que está acontecendo. A gente já está vendo que grande parte dessas rolagens aí nesse último semestre, né, de 2025 estão sendo focadas em T-bills. E esse é o principal motivo pelo qual está tendo tanta pressão do Donald Trump para que o Fed baixe os juros. O Fed ele não controla toda a curva de juros, ele controla só a ponta curtíssima da curva. Mas se o governo americano busca forçar o Fed na redução, essa parte curta da curva acaba cedendo e as rolagens ficam cada vez mais baratas, essas de curtíssimo prazo. Quando o Fed baixa os juros, a ponta longa geralmente não afeta em nada. Mas na ponta curta, se ele conseguir ir cortando esses juros e levar, por exemplo, para perto de 2, ele consegue rolar essa dívida de curtíssimo prazo e ir manejando ela a um ponto de ele conseguir pagar muito menos juros. O problema é que quando você foca e só faz rolagens curtas, daqui a algumas semanas ou meses você vai precisar rolar novamente e novamente. E quando você vai perceber, você está com 15, 20 trilhões de rolagens anuais. E isso acaba tornando uma armadilha para o Tesouro dos Estados Unidos. Eu já vou explicar por que eu acredito que isso é uma armadilha, mas eu quero passar mais um detalhe. É importante a gente entender que para o ano que vem vão ser refinanciados o setor imobiliário, que são refinanciamentos que acontecem de 5 em 5 anos pelos bancos. A última vez que foi feito esse refinanciamento foi no meio da pandemia e os juros lá estavam próximos de zero. Então agora esses refinanciamentos vão ser totalmente reprecificados. Além do mais, esse tipo específico de refinanciamento ele suga muita liquidez no mercado, porque diferente dos títulos do Tesouro, ele consome capital existente sem criar dinheiro novo. Então os bancos que não conseguirem fazer essa rolagem, eles precisarão se livrar de alguns ativos para conseguir ter liquidez para cumprir esses refinanciamentos. Bom, eu só queria falar desse ponto antes que eu esquecesse, mas voltando a falar por que eu acredito que é uma armadilha. E para mim um dos pontos mais importantes do vídeo é que quando você faz todo esse movimento, né, de títulos curtos, rolagem em títulos públicos, o que na verdade você está fazendo é deixar a ponta longa meio que em stand-by. Em teoria você não está criando uma oferta adicional por esses títulos longos. Eu acho que você justamente não está criando porque tem pouco comprador para esses títulos, pouca demanda por esses títulos de 20 e 30 anos. E a partir do momento que o Tesouro precisa lançar esses títulos a mercado, para que ele consiga ajustar o duration da sua dívida, aí a gente vai ter um problema, porque vão ser emitidos muitos títulos sem ter muitos compradores. O Japão agora está se concentrando internamente na sua economia, a China está migrando os títulos que estão vencendo do governo americano para comprar ouro aos poucos. O que sobra são os G-SIBs, que são os primary dealers americanos, os principais bancos que são obrigados a fazer essas compras para manter os privilégios que eles têm dentro do Fed. E também existem algumas entidades offshore que fazem a compra desses títulos. Mas na minha visão, essas entidades, eles sempre preferem fazer compras e negociações com T-bills ou T-notes. Então eu não acho que essa demanda por esses títulos seja tão grande. Ou seja, na minha visão, vai sobrar grande parte para os principais bancos americanos fazer a absorção desses títulos. E quando você tem um problema de oferta e demanda, a naturalidade da situação é que quem está emprestando exija mais juros, um juro maior, porque ele está comprando uma coisa que pouca gente quer comprar. Então ele quer pagar mais barato por aquilo, ou receber mais valor por aquilo. Como a gente está falando que só sobrou basicamente de compradores grandes, os G-SIBs, a gente precisa falar de outro agravante que tem em relação a eles. Então, depois de 2008, o Fed ele acabou impondo restrições para esses bancos a fim de que eles não exagerassem tanto no risco quanto na alavancagem no seu balanço, como muitos fizeram em 2008 e quebraram. E essas restrições podem fazer com que os bancos, mesmo tendo que comprar esses títulos longos,
eles não possam, justamente por essas próprias restrições do Fed. Aí a gente precisa entender como que o Fed vai reagir. Ele vai tirar essas amarras e restrições dos bancos para liberar a compra de títulos ou vai manter? Se isso acontecer, esses G-SIBs, que seriam a única válvula de escape desses títulos longos, talvez não vão ser mais. E esses títulos tendem a dar um spike muito rápido e muito grande para cima. Na minha visão, essa taxa pode abrir muito rápido em algumas semanas e chegar até 7, 8, 9% nesses títulos longos. Bom, dito tudo isso, para a gente resumir, tem risco e qual que é o risco real dessas rolagens de títulos? Bom, o maior risco para o governo americano é chegar em um ponto que eles não consigam mais controlar a aceleração dessa curva longa de juros, de 20 e 30 anos. Em relação à rolagem, não se preocupem que existe uma demanda represada por esses títulos curtos, então não vai ser um problema, apesar de algumas manchetes sensacionalistas falando que isso pode quebrar o governo americano. Mas agora vem uma pergunta que muita gente acaba me fazendo. Mesmo sabendo que essa dívida pode ser rolada e que tem demanda por títulos curtos, se eu acredito realmente em um colapso no sistema. E eu falo que sim, eu acho que a gente está em um crash iminente. Ele pode demorar algumas semanas ou meses, porém o nível de estresse não está só nos juros americanos, na dívida, mas nas ações, no setor imobiliário, na taxa de desemprego, no 401k. Eu só não sei qual desses fatores que vai apertar o botão do pânico no mercado e a correria começar. Ano que vem, eu prevejo muita volatilidade nos mercados, não só no americano, como no brasileiro também. E o mais importante é a gente estar exposto de forma a ganhar com essa volatilidade que o mercado vai dar para a gente. Ganhar caso o mercado continue essa onda de alta e uma euforia final e, ao mesmo tempo, proteger a tua carteira quando esse crash acontecer. Você vai acabar não perdendo parte do teu patrimônio e até ganhando muitas vezes. Então, caso você queira ter um plano, organizar teus investimentos para o ano que vem e começar o ano com a carteira blindada, eu deixei um formulário aqui embaixo. Nesse formulário eu vou buscar conhecer melhor a tua situação e vou entrar em contato com você para a gente conversar e fazer toda essa organização. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço a todos.